A Rádio Sputnik Entrevista. Amigos da Rádio Sputnik, com a iminência da assinatura da primeira fase do acordo comercial entre China e Estados Unidos, o que está previsto para acontecer na próxima semana, provavelmente na quarta-feira, 15 de janeiro, a estimativa é de que o Brasil poderá perder alguns ganhos recentes obtidos no mercado global da soja durante o período em que vigoraram as tensões comerciais entre Estados Unidos e China. E sobre estas questões nós vamos conversar agora com o engenheiro agrônomo Marcos Fava Neves, que é professor de Estratégia e Agronegócio da USP, Universidade de São Paulo, professor Marcos Fava Neves, que também leciona na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Prezado professor Marcos Fava Neves, seja muito bem-vindo ao programa da Rádio Sputnik. Professor Marcos Fava Neves, o senhor vê fundamento nas preocupações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca, o MAPA, para possíveis perdas dos produtores e exportadores de soja brasileira para a China com a assinatura do acordo comercial entre China e Estados Unidos? Realmente, o agronegócio brasileiro tem que prestar uma atenção enorme na China. E são dois pontos aqui importantes para início dessa nossa análise. Primeiro, a questão estrutural é que a China, nos últimos 10, 15 anos, aumentou demais as importações de produtos do agro brasileiro, né, com o carro-chefe sendo a soja, mas outros produtos também, em virtude de crescimento populacional, urbanização, maiores pressões ambientais, escassez de recursos para fazer a comida para toda essa população. Portanto, tem essa questão estrutural China, que é forte e continuará forte. Isso se agravou nos últimos 2 anos, eu digo agravou num bom sentido para o Brasil, né? Porque tem a questão conjuntural. Então, da conjuntura, o que a gente separa? Basicamente, a questão do conflito com os Estados Unidos, comercial, e a questão da peste suína africana. Esses dois fatores são fatos acontecendo e que contribuíram muito para o crescimento maior ainda das importações chinesas do Brasil nos últimos 2 anos, a ponto de representar praticamente nos últimos meses de 2019 50% das vendas brasileiras de carnes indo para a China. Então é um mercado impressionante, crescente, e que nós temos que separar o que é estrutural e conjuntural. Estrutural continua bem, conjuntural sempre traz um risco um pouco maior. É possível estimar de quanto seriam essas perdas para os produtores e exportadores brasileiros diante da iminência da assinatura do novo acordo comercial entre China e Estados Unidos? Dentro do aspecto da conjuntura, realmente essa preocupação do Ministério da Agricultura é válida, que acontecendo a primeira fase do acordo comercial entre China e Estados Unidos prevista para esse janeiro, um jeito dos chineses agradarem os americanos é a compra de mais produtos do agronegócio. Então, realmente, esse acordo acontecendo, vão abrir mais para produtos americanos e substituir em parte os produtos que eles estão buscando aqui no Brasil. Então, o que deve acontecer principalmente não é uma perda grande para o Brasil, mas uma troca de canais. Porque como você não cria produto de uma hora para outra, ao abastecer mais o mercado chinês, parte dos mercados hoje abastecidos pelos americanos vão abrir ou representar oportunidades para o Brasil, desde que tenhamos acordos comerciais e outras coisas. Não é tão simples assim. Mas não é que o chinês começa a comprar do americano e o Brasil perde de imediato, justamente porque vai abastecer outros canais no mundo, né? O que representará para o agronegócio do Brasil o novo entendimento comercial entre China e Estados Unidos a ser alcançado ainda neste mês de janeiro de 2020? E além da China, com quais outros países o Brasil poderá negociar maiores suprimentos de soja? Portanto, se mais soja, carnes, etanol e outros produtos que os chineses vão abrir para maiores importações americanas, visando esse primeira fase do acordo comercial, abre-se espaço no Brasil
para as exportações brasileiras, para a União Europeia, para países africanos, do Oriente Médio, Japão e outros mercados. Esse seria o fluxo, né, a troca de canais que aconteceria com o acordo comercial China-Estados Unidos, só que isso não é de imediato, portanto, sim, né, um acordo representa, no primeiro momento, desaceleração, vamos dizer assim, não perda, uma desaceleração que pode ser recuperada mais adiante, aí para o Brasil. Difícil estimar em quanto que isso representaria, mas eu não acho que seja perda, eu acho que seja postergação. Além dos produtores e exportadores de soja, o mesmo poderá estar acontecendo com os produtores e exportadores de milho do Brasil para a China. Quais as razões para estes fatos, professor Marcos Fava Neves? Então, para fechar essa nossa análise de China, nós temos os fatores estruturais, como eu falei, e os conjunturais, né? No conjuntural está colocado o acordo com os Estados Unidos e está colocado também a peste suína africana, que não parou de piorar. Então, nós temos chances ainda de crescer nos mercados de carnes, não só da China e da Ásia, pela incidência da peste suína africana, redução das produções, que pode inclusive ajudar a compensar um possível acordo comercial. Então esses seriam os dois fatores da conjuntura atual que aceleraram as compras de produtos brasileiros pela China e por mercados asiáticos, né? Em soma aos fatores estruturais que eu já comentei aqui, de crescimento desses países, crescimento da renda, urbanização da população, que são tendências que não mudam de um ano para o outro, elas estão aí para os próximos 10 anos. O fator conjuntural, que seria extremamente positivo para a agricultura brasileira e que, a meu ver, é a pior notícia do agronegócio mundial e brasileiro em 2020 até o momento, foi que a China recuou na proposta, informações da Reuters, né, não oficiais ainda do governo, mas ela recuou na proposta de iniciar a adição de 10% de etanol na gasolina que seria feita a partir do começo desse ano. Então eu considero essa a pior notícia, porque com isso os chineses poderiam usar mais milho para fazer etanol, poderiam importar mais etanol, seria boas notícias para os mercados mundiais de grãos, de etanol e também de cana, que é postergada. Eu estava muito confiante nessa possibilidade, então é um fato da conjuntura chinesa, né, que seria assinado esse ano, quer dizer, foi assinado, mas implementado esse ano, e que para nós é uma grande oportunidade que foi jogada para frente. Então, assim, no nosso resumo da conversa de China, é o ponto principal que temos que acompanhar no ambiente externo do agronegócio brasileiro nesse ano, né? E é uma preocupação, então, com esses fatores que eu comentei aqui ao longo da nossa fala. Soma-se a isso também uma importante preocupação que nós temos que ter até então, vem sendo favorável, que é o clima incidindo sobre a safra brasileira de grãos, que tende a ser recorde, né? Talvez 246 milhões de toneladas, o que seria ótimo nesse momento, e também torcer para que acabe logo essa confusão entre Estados Unidos e Irã, aonde, na minha leitura, o melhor para o Brasil é passar despercebido, né? Porque nós não podemos esquecer que o Oriente Médio, o Irã, são compradores importantes do agronegócio brasileiro. Quanto mais o Brasil ficar de fora dessa confusão, melhor será. Mas continua um quadro muito favorável para a agricultura brasileira em 2020, mesmo acontecendo um acordo comercial Estados Unidos e China, o quadro não muda em virtude da peste suína africana continuar piorando e também da competitividade que a agricultura brasileira vem ganhando nos últimos tempos. Então, continua favorável, o agro deve trazer muito dinheiro para ajudar a economia brasileira nesse ano, tem recuperação também do mercado interno, com o crescimento econômico, enfim,
continuo bastante otimista. Eu quis, nessa nossa primeira conversa do ano aí com a Rádio Sputnik, com você, Arnaldo, deixar os principais pontos que estão na tela nesse janeiro. Mas é, sem dúvida nenhuma, um ano movimentado, né? Você vê, a gente não tinha a situação de Irã há uma semana atrás, de repente vem situação de Irã, ou seja, é realmente um conjunto de variáveis todos os dias aí que, para os analistas, tornam a nossa vida mais sofisticada, tá certo? Um abraço para vocês aí e desejo, logicamente, de um ano excelente para todos. Professor Marcos Fava Neves, muito obrigado por mais essa entrevista para a Rádio Sputnik Brasil. Um feliz ano de 2020 para o senhor e todos os seus. Este foi o professor Marcos Fava Neves, engenheiro agrônomo e professor de Estratégia e Agronegócio da USP, Universidade de São Paulo, professor também da Fundação Getúlio Vargas, na capital paulista, analisando as perspectivas de possíveis perdas para produtores e exportadores de soja do Brasil diante da iminência da assinatura do novo acordo comercial entre Estados Unidos e China, o que está sendo chamado de fase 1 de acordo comercial. Esta assinatura está prevista para acontecer na próxima semana, provavelmente na quarta-feira, 15 de janeiro, conforme adiantou no início do ano o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.